Boa tarde, você está assistindo o programa Vida e Missão, um programa da Igreja Metodista no estado do Rio de Janeiro. Com grande alegria, preparamos esse programa com muito carinho, muito amor para abençoar você. Fique conosco. Hoje no Vida e Missão, uma entrevista com o pastor David Hinchliffe, que é da Igreja Metodista na Grã-Bretanha. Ele veio conversar um pouco com a gente sobre a sua visita ao Brasil e também sobre a atuação da Igreja Metodista no Reino Unido. Não perca uma reportagem sobre uma ação social da Igreja Metodista aqui no nosso estado. E uma palavra abençoadora através do bispo Paulo Locke. Agora no Vida e Missão. Pegando carona na campanha Jovem Metodista 2012, a juventude da Igreja de Vila Isabel aceitou o desafio proposto pela Confederação Metodista de Jovens e não só exerceu um ato de cidadania ao doar sangue, mas também um ato de amor. Assim, em pleno sábado de muito sol, um grupo acordou bem cedo para orar e logo em seguida doar sangue no Instituto Estadual de Hematologia Hemorrio, no centro da cidade. Mostra para a sociedade que a igreja está com um só propósito de ajudar a salvar vidas, pessoas que estão se perdendo, e a igreja pode ser uma parceira da sociedade para ganhar vidas. A enfermeira Mônica Guedes, que trabalha no Hemorrio, lembra que agora jovens entre 16 e 17 anos já podem doar sangue desde que preencham os requisitos para a coleta e tenham autorização dos seus pais. Ele recebe um questionário na entrada do Hemorrio, onde ele responde 50 perguntas sobre a sua vida, a sua saúde. E aí ele passa por uma entrevista, onde nós vamos avaliar se essa pessoa pode ou não doar o sangue. E tivemos recentemente a conquista do menor de 18 anos poder vir doar o sangue, com autorização dos pais ou do responsável. O termo de autorização está disponível no site do Hemorrio e deve ser entregue junto com uma cópia autenticada da identidade do responsável. O pastor Elias da Silva Filho, também da Igreja Metodista de Vila Isabel, esteve participando ativamente. Ele falou da importância de se sair das quatro paredes da igreja e realizar ações como essa. Eu acho que o evangelho deve ser pregado no evangelho total. Salvação total da vida, da vida da pessoa. E doar sangue é um ato de amor. Então, como Igreja do Senhor, eu acho que nós deveríamos fazer uma divulgação, não só na Igreja Metodista, mas em toda igreja, para que possamos doar sangue no ato de amor, no ato de evangelização também. Embora a campanha seja liderada por jovens, a ação conseguiu alcançar outros membros da igreja, como foi o caso de Beth Soares, que se emocionou ao falar da importância de doar sangue. Essa é a minha filha Paula, que Deus salvou a vida dela através de tantos doadores e da graça e do poder maravilhoso dele. Hoje ela veio nos acompanhar, ela não pode ser doadora e ela estava meio triste por isso, mas eu falei para ela: não, filha, sua missão não é doar sangue, mas ela está se formando em medicina e eu sei que Deus tem uma missão dela salvar vidas através da sua profissão. Glória a Deus. Olá, estamos começando mais um bom diálogo hoje fora dos estúdios. Estamos aqui na URCA com o pastor David Hinchliffe. Ele é da Inglaterra e está aqui para falar um pouco sobre a sua visita e também um pouco sobre a atuação da Igreja Metodista no Reino Unido. Olá, pastor, seja bem-vindo ao nosso programa. Pastor, o que é que o senhor está fazendo no Brasil e é a sua primeira vez aqui? Sim, esta é a primeira vez que eu visito o Brasil. É um prazer e uma honra estar aqui. Eu vim por diferentes motivos. Primeiramente, para representar a Igreja Metodista Britânica no Concílio Geral do Brasil, que foi realizado em Brasília. A partir de então, estive visitando as cidades de Petrópolis, Teresópolis e Nova Friburgo, que sofreram com um terrível desastre em janeiro, para representar a Igreja Metodista da Grã-Bretanha lá. E é claro, desde a tragédia em janeiro, a Igreja Metodista tem enviado doações emergenciais e ficamos muito contentes em poder contribuir. E como você vê o metodismo no Brasil e o trabalho das instituições sociais metodistas aqui?
Pelo que eu vi nas 2 últimas semanas, fiquei muito entusiasmado com os trabalhos no Brasil. Uma igreja vibrante, próspera e em crescimento. Uma igreja que tem cumprido sua missão e se expandido. Tenho experimentado uma verdadeira alegria. É um grande privilégio para mim poder passar por essa experiência. E os trabalhos sociais? Ontem fui também ao Instituto no Morro da Providência e pude conhecer o trabalho espetacular que a igreja tem feito aqui no Rio. Há muito tempo, a Igreja Metodista Britânica também tem apoiado o trabalho do projeto Sombra e Água Fresca, com crianças e adolescentes aqui no Brasil. Então, tem sido um rico privilégio. Fico muito entusiasmado em estar aqui vendo as diversas formas como a igreja no Brasil tem cumprido sua missão nas comunidades. A Grã-Bretanha tem uma longa tradição do cristianismo, a começar pelo próprio John Wesley, que fundou o metodismo no século XVIII. E qual é a realidade hoje da igreja metodista no seu país? A igreja metodista na ilha onde eu sirvo, em Guernsey, tem uma longa tradição metodista. A igreja comemorou no mês passado seu aniversário de 225 anos. O metodismo tem um papel significativo na sociedade britânica desde os dias de John Wesley, proclamando o Evangelho e servindo a comunidade. Acho que não erro ao dizer que a missão e o ministério metodistas são muito difíceis em uma sociedade profundamente secular e, por vezes, hostil em relação à fé cristã. É um grande desafio atualmente continuar levando os valores de missão e testemunho deixados por John Wesley, proclamando o amor de Deus a todos. Falando em desafios, quais são os maiores desafios que vocês têm enfrentado na Grã-Bretanha? Acho que um grande desafio que temos experimentado são 2 ou 3 gerações de pessoas que não têm contato nenhum com a igreja. Assim, o desafio é como alcançar, como fé cristã, pessoas que não têm nenhum contato com o cristianismo. Eu estou no Brasil há 2 semanas e não sei falar português. Estar em um país onde eu não falo o idioma próprio tem sido um grande desafio para mim. Isto mostra o tipo de desafio que temos no Reino Unido. A igreja tem uma linguagem que muitas pessoas não entendem. Ou seja, o desafio é falar do amor de Deus em uma linguagem que as pessoas possam entender. Um dos principais objetivos das igrejas metodistas britânicas tem sido como desenvolver a vida da igreja de formas novas que possam alcançar as pessoas que não conhecem a linguagem da igreja. É um grande desafio, mas também uma oportunidade de ser inventivo, criativo e usar a imaginação em favor do Evangelho. E quais têm sido as prioridades da Igreja Metodista no Reino Unido? As prioridades têm sido pregar as boas novas, evangelizar, servir aos necessitados, comprometer-se com os jovens e participar de questões em favor da justiça. Bom, você é superintendente distrital no seu país. Quais são os projetos que você poderia destacar? Um projeto interessante que podemos destacar está sendo realizado na comunidade de Sock, uma pequena comunidade com apenas 600 pessoas. É o projeto Jeremias, que se baseia em olaria. As pessoas utilizam barro para fazer objetos e, enquanto isso, discutem o que é ser um cristão. Um outro projeto, em outra região, em Jersey, tem a ver com as Olimpíadas, que serão realizadas em Londres.
Nós não moramos em Londres, mas é um evento internacional. Ou seja, uma grande oportunidade de alcançar as pessoas através dos esportes. Quantas igrejas metodistas e membros estão situados no Reino Unido? Nós temos cerca de 241 mil membros e 45 mil igrejas. Pastor, muito obrigado pela sua presença. Você gostaria de deixar uma mensagem final? Obrigado. Foi um privilégio enorme visitar o Brasil e participar do Concílio Geral. Mas também foi profundamente valioso passar pelas 3 cidades aqui no Rio de Janeiro e ver a forma fantástica como as igrejas têm respondido a essa tragédia. Me sinto extremamente privilegiado por poder compartilhar disto. E também agradeço vocês por me receberem tão bem no Brasil. E você continua conosco porque agora nós temos uma palavra abençoada com o nosso bispo, o bispo Paulo Lockman, logo após a Agenda Metodista. Você conhece o Jornal Avante? Ele é um dos principais veículos de informação da Igreja Metodista no estado do Rio de Janeiro. No Avante você encontra reflexão bíblica, testemunhos de fé, notícias das igrejas, ações sociais e missionárias, tudo especialmente preparado para edificar e abençoar vidas. Jornal Avante, informação que gera vida e estimula a missão. Faça todo o bem que puder, por todos os meios que puder, de todas as maneiras que você pode, em todos os lugares que você puder, em todas as vezes que você puder, para todas as pessoas que você puder, enquanto você pode, sempre. John Wesley, 24 de maio, Dia do Metodismo. Quer ficar por dentro da programação da Igreja Metodista para essa semana? Então anote agora a Agenda Metodista. Hoje, às 4 horas da tarde, a Igreja Metodista em Fonte Carioca promove a Noite dos Talentos, com apresentações de dança, música, teatro e poesia. Hoje também, às 7h30 da noite, acontece o Cinemeto, uma sessão de cinema na Igreja Metodista Central em Nova Friburgo, com muita pipoca e refrigerante. A Igreja Metodista da Usina está comemorando mais um aniversário no mês de maio e realiza um culto especial na próxima quinta-feira, às 7h30 da noite. E no próximo sábado, a Igreja Metodista em Tanguá convida a todos para o culto da juventude, às 6h30 da noite. Presença confirmada da Banda Tempos. Agora que você já conhece os nossos eventos, é só comparecer. Viu quanta coisa boa para você e para sua família? Você pode ficar por dentro das notícias da nossa igreja no site da Igreja Metodista no estado do Rio de Janeiro. E não deixe de nos curtir no Facebook e também de nos seguir no Twitter. Exatamente. Também pode assistir aos nossos vídeos dos nossos programas no nosso canal do YouTube. Bom, a gente agora fica por aqui, mas assista uma palavra do bispo Paulo Lockman que vai abençoar a sua vida. Boa tarde. É muito bom poder chegar até você com a palavra do Senhor, e eu queria ler contigo em Jeremias, o profeta, capítulo 33, o verso 1 ao 8, que diz assim: Veio a palavra do Senhor a Jeremias segunda vez, estando ele ainda encarcerado no pátio da guarda, dizendo: Assim diz o Senhor, que faz estas coisas, o Senhor que as forma para as estabelecer. Senhor é o seu nome. Invoca-me e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a respeito das casas desta cidade e das casas dos reis de Judá, que foram derrubadas para defesa contra as trincheiras e a espada. Quando se der a peleja contra os caldeus, para que eu as encha de cadáveres de homens feridos pela ira e furor, porquanto desta cidade escondi meu rosto, por causa de toda a sua maldade. Eis que lhe trarei a ela, depois desse tempo, cura e a sararei, e lhes revelarei abundância de paz e segurança. Restaurarei a sorte de Judá e de Israel, e os edificarei como no princípio.
Purificá-los-ei de toda a sua iniquidade com que pecaram contra mim, e perdoarei todas as suas iniquidades com que pecaram e transgrediram contra mim. As palavras de Jeremias consideradas sempre palavras assim muito duras, né? Palavras muito enfáticas. Isto porque o profeta não transigia com as coisas erradas. Havia bastante acomodação por parte até da própria religião em relação ao rei, em relação aos príncipes, transigindo em termos de ficar bem com todos, ainda que o povo em geral esteja sofrendo as consequências de governo envolvido em corrupção, envolvido em maldade, envolvido em imoralidade, envolvido em injustiça. Mas há sempre aqueles que são levantados por Deus em defesa do mais fraco, em defesa do pobre, em defesa, em favor da justiça, daquilo que é propósito de Deus, que é o propósito de abundância, o propósito de paz, o propósito de bem para todos. Há um famoso teólogo cristão, protestante, que viveu na época do nazismo na Alemanha, acabou sendo preso, enforcado por causa da sua postura de fé. Ele dizia assim: eu nunca vou poder estar bem enquanto houver crianças morrendo precocemente, mulheres sendo espancadas e a injustiça sendo praticada. Porque o meu bem não é individual. O meu bem é o bem para todos, é o bem de todos. Faço esse preâmbulo, na verdade eu quero comentar um pouco sobre o texto. Jeremias faz um apelo para a oração. O coração dele não está com a preocupação com ele mesmo. E essa é uma primeira característica das pessoas que sonham, que têm ideal de bem-aventurança, de felicidade para a comunidade. Porque se a gente lê o texto no seu início, no primeiro verso, diz: veio a palavra do Senhor a Jeremias, segunda vez estando a ele ainda encarcerado, preso no pátio da guarda. Jeremias podia estar preso ali e se lamentando e diríamos, praguejando e se queixando e chorando e reivindicando coisas para si, como muitos de nós fazemos quando a situação piora para o nosso lado. Porém, Jeremias estava preocupado com coisas que ele considerava mais graves. Se você abre no capítulo 32, versículo 17, ele começa uma oração pedindo, mostrando que Israel era como se estivesse no deserto, numa desolação, fruto do pecado, um quadro de, diríamos assim, de profunda miséria moral e espiritual, enfim. Jeremias olha para isso, fica indignado e faz a seguinte oração a Deus, né? Invoca-me, noutra tradução, clama-me e responder-te-ei. Com isso ele introduz que quando nós vivemos situações assim extremas, e não apenas extremas, nós deveríamos cultivar essa comunhão com Deus que Jeremias revela constantemente, mais sistematicamente, mais cotidianamente. Mas quando as coisas apertam, a gente apela, até ditado brasileiro, apela para todos os santos. Na verdade, o que nós estamos pedindo é que você apele para o santo, o Criador dos céus e da terra, que enviou seu Filho Jesus Cristo para a sua e para a minha redenção. E nós que reconhecemos-nos como cristãos, atendendo o próprio apelo de Jesus, que ensinou, né? Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, pedi, batei e abrir-se-vos-á, pois a todo que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate abrir-se-lhe-á. Nesse mesmo eco que nós todos que conhecemos os evangelhos aprendemos, Jeremias diz: clama-me e responder-te-ei. E aí vem o seguinte: primeiro, eu ouço às vezes as pessoas dizer: pastor, mas eu já orei sobre isso.
Eu já cansei de orar pelo meu marido, não oro mais. Ou cansei de orar pelo meu filho, ou cansei de orar pelaquela irmã, não oro mais. A ordem é para orar. Se você vai ter que orar 10 anos, uma semana, um mês, 20 anos, não importa. Dou um testemunho. Na minha adolescência, eu estive fora da igreja, estive envolvido com drogas, estive totalmente perdido. Minha mãe orou 8 anos para que eu tivesse uma experiência com Deus e fosse liberto do jugo que eu vivia. Ela podia ter desistido no primeiro ano, mas ela não desistiu. Quando nós cremos na soberania de Deus, ainda que a causa pela qual oramos parece que não está acontecendo nada, parece que não está melhorando, eu quero recomendar: ore mesmo que já tenha orado. Ore mesmo que já tenha orado uma semana, ore mesmo que já tenha orado um mês, ore mesmo que já tenha orado um ano. Segunda coisa, você está orando e a situação pela qual você está pedindo piorou. Aí você diz: não vou mais orar. Está muito pior. Eu oro, não adianta, está pior. A ordem é para você continuar orando, porque é uma postura de fé, de convicção, de que essa circunstância e as coisas que estão te intimidando, elas não são eternas, elas não são prevalecentes, elas não prevalecem sobre a soberania de Deus. Então, ainda que o horizonte tenha piorado, você continua orando, insiste orando diante de Deus. Terceiro, ore porque é uma ordem da palavra de Deus. Sim, Jeremias mesmo insiste nesse quadro de que devemos orar, porque a palavra determina. No capítulo 29 e 13, um texto bastante conhecido de todos nós, diz assim: clama-me, buscar-me-eis, melhor dizendo, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Ou seja, de todo o nosso coração rompendo, derrubando todas as barreiras, todas as dificuldades, até mesmo a nossa falta de fé, até mesmo a situação que não melhorou, até mesmo a pessoa que não quer nem que nós oremos por ela. A palavra diz claramente: buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. E lá em 2 Crônicas, capítulo 7, 14, o texto diz: se o meu povo que me chama pelo meu nome se humilhar e orar, eu ouvirei dos céus. Assim, baseado na direção da palavra de Deus, que se sobrepõe à minha palavra, se sobrepõe às suas opiniões, é Deus falando conosco. Insista. Dessa linha de Jeremias: clama-me e te responderei. Sim, você só pode parar quando você enxergar a resposta de Deus. E ela virá. E ore também, porque o Espírito Santo nos inspira. Paulo escrevendo aos Romanos, diz que o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ou seja, quando você busca a presença de Deus, você ganha a inspiração do Espírito Santo, que traz a sua memória, que fortalece a sua fé, que estreita a comunhão do teu espírito com o Espírito de Deus. E aí as coisas mudam. Seu coração é consolado, sua fé é fortalecida e você prossegue. Portanto, a mensagem para você hoje é: clama-me e responder-te-ei. E tem mais: e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Várias situações que você vive têm causas que você desconhece. Mas quando você se volta para o Senhor, insiste em oração, o Senhor vai te revelando o caminho trilhado e o caminho a ser trilhado. Que Deus te abençoe. Deixe-me orar por você. Deus vivo, Senhor do céu e da terra, nessa tarde nós queremos reconhecer
que muitas vezes não temos sido perseverantes em oração, mas nós estamos abrigando no nosso coração, Senhor, a convocação, o desafio, o estímulo de Jeremias, que diz: invoca-me e te responderei. Dá resposta aos teus filhos e filhas que buscam a tua face, que entregam o seu caminho ao Senhor e que eles possam experimentar a bênção de receber a resposta das tuas bondosas mãos, porque sabemos que o Senhor responde à oração do seu povo. Que Deus os abençoe. Amém. Foi um grande privilégio poder chegar até você com esse programa. Nós acreditamos que o que estamos fazendo é para abençoar você e sua família. Que Deus continue te abençoando e no próximo sábado esteja conosco. Nada vai nos separar do amor de Deus. Nada vai me separar dos seus caminhos. Firmado na rocha estou, protegido por seu amor. Nada vai nos separar do amor de Deus. Juntos! Nada vai nos separar do amor de Deus. Nada vai nos separar dos seus caminhos. Firmado na rocha estou, protegido por seu amor.